Sejam bem-vindos aqui, não à minha horta, a estas hortas urbanas de Gualtar, que pertence aqui ao Concelho de Braga. E hoje, neste vídeo, vou falar de cuidados de manutenção importantes da horta. A verdade é que não basta semear e plantar, os cuidados de manutenção são fundamentais e vão fazer toda a diferença, e vou-vos mostrar alguns bons exemplos e alguns exemplos que não são tão positivos dos cuidados de manutenção. Bem, nós quando plantamos e semeamos a horta não devemos descurar ou pensar que o mais importante foi a plantação e a sementeira. Na verdade, o mais importante vai ser todos os cuidados que eu vou ter enquanto espero pela minha colheita, e isso faz parte de todo o processo. Cultivar é exatamente isso. Cultivar não é apenas semear e plantar. Cultivar é tratar, é cuidar. E quais são os principais cuidados de manutenção? Todos fazem diferença e todos são importantes, mas existem sempre alguns que são realmente mais importantes. Como vamos falar, por exemplo, da rega, vamos falar de podar as plantas que vão precisar em algum momento, vamos falar de tutorar e vamos ver na prática, como disse, vários exemplos. Vamos falar de cobertura de solo, vamos falar de como é que nós devemos fazer para controlar as invasoras, que são as ervas daninhas, que tantas vezes causam dores de cabeça aos agricultores, aos horticultores, portanto aos jardineiros todos, que normalmente nem sempre, e é isso que eu vos vou mostrar aqui, podem ser realmente aqui mas de todo, podem às vezes até fazer sentido deixar. E em que situações é que devemos deixar? Portanto, a ideia é estarmos aqui nestas hortas porque temos aqui vários exemplos de várias práticas de manutenção que vão sendo colocadas em prática para manter as nossas plantas bonitas até à colheita. Então vamos começar por um que causa sempre algumas dúvidas, que é a rega. Dúvidas frequentes. Quantas vezes eu vou regar a minha horta, de quanto em quanto tempo eu rego e como é que eu devo regar? Bem, antes de mais, um cuidado importante, que este aqui é geral para todos, é que nós devemos regar a horta preferencialmente no pé, ou seja, preferencialmente não de chuveiro, como muitas vezes temos essa prática, não é, de colocarmos aqui uma rega de chuveiro com mangueira, mas regar preferencialmente no pé. Se não tivermos uma rega por gotejamento, ou seja, uma rega por gota a gota, uma rega automática, devemos fazer com o regador no pé. Depois existem várias formas e vários exemplos que nós aqui podemos mostrar de como é que nós podemos fazer uma melhor gestão da rega. A verdade é que podemos ter inclusive algumas boas práticas que nos ajudam a manter a umidade do solo. Na rega o que nós queremos é duas coisas, é que não falte água às plantas, mas também que elas não encharquem. Então eu estou exatamente aqui para vos mostrar este exemplo de uma escolha que este hortelão fez neste canteiro, neste espaço, portanto neste talhão, em que ele, reparem, dividiu este espaço aqui em 4 canteiros ou 6 canteiros aproximadamente, e o que é que ele fez? Ao invés de fazer aquele efeito de canteiro sobrelevado, o que ele sobrelevou aqui foi exatamente as zonas de passagem. Reparem como é que ele fez esta divisão. Isto pode funcionar numa altura de primavera-verão, em que não há tendência a haver tanto encharcamento com águas da chuva, mas se fosse numa altura de mais tendência de águas da chuva, não era propriamente o melhor exemplo. Porquê? Porque isto aqui, se repararem, está aqui a fazer um efeito que vai favorecer a acumulação da água e até algum encharcamento. Portanto, um exemplo melhor em termos de evitarmos encharcamentos, porque nós também não queremos encharcamentos, seria antes outros tipos de canteiros e de organização da horta que eu vos vou mostrar. Venham daí. Reparem como este canteiro, por exemplo, este espaço aqui, este talhão, está dividido com 3 canteiros, aqui todos eles com vários tipos de culturas, e neste caso, aqui o trabalho em termos de planeamento foi diferente. E, portanto, a minha rega também vai ter aqui um tipo de cuidado diferente. Ou seja, em termos de encharcamento eu não tenho esse problema de acontecer porque a zona onde eu cultivo está sobrelevada. Ou seja, eu tenho aqui delimitados os meus canteiros de cultivo e eu ando numa zona que, neste caso, que é uma cota inferior ao sítio onde eu estou a cultivar. Portanto, aqui não há, neste género de canteiro, não há tendência a encharcamento, eu não tenho este problema. O que eu poderei ter aqui será uma tendência maior a, por exemplo, secar mais rapidamente o solo. Portanto, nesta altura do ano, eu prefiro este género de espaços em termos de organização, porque me facilita o meu trabalho de manutenção, nomeadamente plantação, sementeira, até mesmo colheita. Nunca tenho esse problema de encharcamento em qualquer altura do ano.
O que eu aqui deveria fazer e deveria acrescentar aqui para evitar perdas de água, porque podem acontecer, seria uma cobertura de solo que neste momento não tem, que é também um cuidado de manutenção que eu normalmente aconselho e que referencio sempre, que é o mulching ou cobertura de solo. Basicamente é colocarmos aqui algo que me vai diminuir as perdas de evaporação da minha água, ou seja, podem ser folhas, podem ser palha, pode ser feno, podem ser vários tipos de cobertura de solo que idealmente eu deveria colocar para evitar então estas perdas e esta exposição tão grande do solo tal como ele está. Em termos de periodicidade, não existem regras matemáticas e fixas e rígidas, porque na verdade vai depender a periodicidade de acordo com a estação do ano, como é óbvio, e também de acordo com o tipo de solo, ou seja, lá está, esta forma como o meu espaço está organizado, se ela vai ter mais tendência a encharcar, a manter a água no solo ou menos tendência a encharcar, portanto vai ser sempre um processo que eu tenho que observar e tenho que analisar de acordo até com o meu tipo de solo. Os solos mais arenosos são solos que têm tendência a secar mais rapidamente, solos mais argilosos têm tendência a ensopar, a encharcar. Portanto, a melhor forma de eu corrigir qualquer solo é sempre adicionando matéria orgânica, porque a matéria orgânica vai-me ajudar a melhorar a estrutura do solo, a reter água e não encharcar à partida tanto como se eu tiver um solo, muitas das vezes, que não está tão equilibrado. Estou exatamente aqui noutro espaço de horta e vou-vos mostrar um exemplo que talvez não seja mais ajustado para um mulching ou uma cobertura de solo da horta. Reparem aqui neste efeito de cobertura que foi colocado aqui nestes pés de tomateiro e aqui nestes pimenteiros. É uma cobertura com, primeiro é uma cobertura em que a espessura é bastante pequena e é uma cobertura com casca de pinheiro. A casca de pinheiro não é nunca das melhores opções para cobertura de solo, para o efeito de mulching da horta. Eventualmente poderá ser utilizada na zona de frutos vermelhos porque tem uma tendência a acidificar um pouco o solo. Portanto, obviamente que vocês podem ou não fazer a análise de pH do solo, mas com normalidade adicionar casca de pinheiro para fazermos o efeito de mulching não é um bom exemplo. Vou-vos mostrar aqui algum bom exemplo de outros materiais que são mais práticos, que inclusive depois se degradam mais facilmente e vão incorporar e vão melhorar a estrutura, portanto, do solo, que é a palha, o feno ou até outras folhas mortas, desde que não estejam, obviamente, com sintomas da doença. Estou agora exatamente aqui noutro espaço, noutro canteiro. Aliás, este espaço está bastante biodiverso, este espaço, esta horta. Não tem propriamente aqui uma delimitação bem notada de canteiros, mas consigo notar aqui nestas zonas um mulching feito com palha, que é um dos materiais mais interessantes que funciona, aliás, melhor para este efeito. Neste caso, aqui estes alhos franceses, estes morangueiros e este cebolinho, inclusive aqui com estas flores, e estão aqui então esta palha que me ajuda aqui a proteger o solo, tanto da evaporação como de ervas daninhas e até mesmo para depois efeitos de respingamento da própria chuva. Portanto, este é um bom exemplo aqui de mulching e como é que podem o fazer facilmente. Outro cuidado importantíssimo de manutenção que não devemos nunca esquecer é a fertilização. A fertilização que não deve existir só no momento da plantação, quando nós vamos preparar o espaço para plantar, mas com alguma periodicidade. Portanto, no início, quando nós fazemos uma mudança de plantações de cultivos, obviamente que vamos ter tendência a fertilizar, a acrescentar a matéria orgânica, o humus, o composto, mas depois, na sequência dos nossos cultivos, ou seja, à medida que o ciclo de cultivo vai acontecendo, e alguns cultivos acontecem de estar prontos em 60 dias, como é o caso de uma alface, mas outros demoram 90 dias ou até mais, 4 meses, 5 meses, portanto podem demorar realmente bastante tempo. Então, nesse caso, o que nós devemos ter em atenção é ir adicionando a fertilização de forma adequada, que é para que as minhas plantas estejam bem nutridas. Aliás, se elas estiverem bem nutridas, elas vão estar mais equilibradas, está bem? Outro cuidado é a poda. Cortar as folhas velhas, mas não só. Por vezes podemos fazer podas para incentivar o crescimento. Isso aplica-se mais à parte das ervas aromáticas. E depois outro que nós aqui conseguimos mostrar e evidenciar aqui de várias maneiras, que são os estruturamentos. Para que é que servem os estruturamentos? O estruturamento serve exatamente para dar suporte à minha planta, para ajudar a suportar o peso que a minha planta normalmente vai ter quando ela produz os frutos. E isto é muito evidenciado, como podemos ver aqui em vários sítios, no tomateiro, no pepineiro, ou seja, no pepino, na própria meloa. Podemos fazer um tutoramento de feijão verde de trepar, por exemplo. No caso aqui não temos agora ervilhas, porque não estamos na fase das ervilhas, mas também pode acontecer das ervilhas, portanto, ser necessário um tutoramento. Os tutoramentos podem ser feitos de várias formas. É importante perceber se as minhas plantas vão fazer
exatamente o efeito de terem gavinhas que se agarram aos tutores, como é o caso do feijão verde. Já vos vou mostrar aqui exemplos práticos de tutoramentos em que não há necessidade de eu ir lá atar a minha planta ao tutor, mas existem os exemplos, como é o caso dos tomateiros, por exemplo, ou até de outras plantas que não têm formas de se agarrar. E nesse caso, o que eu vou precisar é de ir lá dar uma ajuda a suportar a minha planta ao tutor. Então tenho que tentar, no fundo, guiar a minha planta à medida que ela vai crescendo. Então vamos mostrar aqui alguns bons exemplos de tutoramento. Venham comigo. Reparem aqui um exemplo, neste caso de uma treliça em modo de arco, para este feijão verde. Portanto, ele assim vai trepando. Eu não preciso de ter o cuidado de o agarrar a esta estrutura, que neste caso foi aqui construída, porque ele tem exatamente esta facilidade, não é? De ele próprio vai se encaminhando. De qualquer das maneiras, isto vai-me facilitar aqui até a colheita do feijão verde, como ele é de trepar. Reparem, ele vai crescendo, vai ter mais campo em termos de crescimento, vai ter mais espaço para ele crescer e para ele poder ter aqui uma circulação de ar que acaba por ser benéfica. No caso do tomateiro, eu já tenho que ter o cuidado de realmente prender o tomate aos tutores. Estão a ver aqui outro espaço, por exemplo, outro exemplo, neste caso de tutoramento, em que eu tenho que ter aqui o cuidado de ir prendendo o tomateiro. E isto também é aplicável, como disse, ao pepino, por exemplo, também tem que ser guiado, portanto ele não se prende sozinho. Então vou mostrar aqui um exemplo que talvez não seja o melhor no caso do tutoramento do tomateiro. O tomateiro, à medida que ele vai crescendo, e principalmente se for aquele tomate de rama, de crescimento indeterminado, ele precisa de tutores que acompanhem o caule principal. E portanto, quando eu falo de crescimento indeterminado, quer dizer que de facto ele vai crescer indeterminadamente. Portanto, ele precisa de ser acompanhado ao longo do seu crescimento. E a verdade é que normalmente há sempre um pé, um caule ou dois no máximo principais, daí falarmos na poda do tomateiro que eu vou-vos mostrar a seguir. Basicamente aqui foi utilizado estes dois pilares que vão suportar este género no fundo de rede, e esta rede está a ser utilizada. Estas redes são muito utilizadas às vezes para tutorar o feijão verde e também a ervilheira, mas para o caso do tomateiro poderá funcionar enquanto ele é pequeno. Até ao final do ciclo, e se eu quisesse promover o crescimento em altura, neste caso sendo um tomateiro de crescimento indeterminado, não vai ser suficiente. Portanto, este não é o melhor exemplo de tutoramento do tomateiro. Idealmente deveríamos ter então os nossos guias junto do meu pé, do meu caule principal, e depois deveria ter uma forma de os atar, portanto, pontualmente, obviamente, não precisamos de atar todos os caules e todos os frutos, mas principalmente o caule principal deve ser atado de forma a não tombar e não cair. Podar, podemos fazer vários tipos de poda. A poda de limpeza para retirar tudo o que é folhas velhas e também a poda de alguns ramos que muitas das vezes estão a mais, que é o caso dos chamados ramos ladrões, por exemplo, do tomateiro. Obviamente que os tolhos, por exemplo, do morangueiro, que são aqueles filhotes que às vezes, enquanto o meu morangueiro está a frutificar, também pode ser interessante tirar. Tudo isso é necessário para estimular o crescimento das plantas. Por exemplo, esta hortelã que está aqui atrás e que já está numa fase de floração, se eu quisesse estimular o crescimento continuado de folhas desta hortelã, que é curioso, está numa fase já realmente até está aqui com flores, eu deveria fazer um corte, uma poda desta minha hortelã, portanto, e é podando que eu vou incentivando o crescimento das plantas. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, nestes tomateiros, eles foram já sendo podados, mas curiosamente tem aqui uns ramos que, por exemplo, é para sair. Como é que eu sei? Normalmente os tomateiros têm sempre, no máximo, 2 caules principais. Podemos deixar 2 caules principais, sendo que, por vezes, pode ser aconselhável até só existir um. Todos os ramos que aparecem, muitas das vezes não apenas na parte superior, mas se eles aparecerem cá em baixo, que é o caso destes aqui, são caules que eu devo retirar. Portanto, eu vou cortar aqui. Isto aqui é um caule secundário que estava a nascer ali na base da minha planta, no fundo funciona como um ramo ladrão. Ele vai roubar energia ao pé principal do tomateiro. Portanto, todos os ramos que estão aqui, que não são o meu caule principal, portanto, estão a ver aqui este caule principal, tem aqui este caule principal, tem 2 caules principais, todos os restantes eram para retirar. Portanto, estão a ver? Estes são ramos ladrões. O que é que eu vou fazer com isto? Posso fazer 2 coisas. Poderia cortar, se quisesse, colocar em água. No livro tenho exatamente essa evidência dessa prática, para eles enraizarem. E eles podem enraizar, e eu, se quisesse, ainda tinha aqui mudas de tomateiro. Ou posso, por exemplo, usar estes ramos de tomateiro ou estas folhas de tomateiro para fazer um inseticida natural muito eficaz
para lagartas, portanto, que depois podem inclusive fazer basicamente a deixar estar, ele ainda se conserva por algum tempo. Portanto, podar é uma necessidade. Há uma chamada poda apical, que eu também referencio no livro, que basicamente consiste em, quando chega perto do final do ciclo, em cortar a ponta do meu tomateiro para ele parar de crescer, para ele parar de desenvolver-se vegetativamente e concentrar toda a energia nos frutos. Portanto, poda apical é quando eu corto basicamente a ponta do crescimento, neste caso da minha planta, não é? Vou cortar aqui este limite, aqui esta parte final da minha planta, de maneira a evitar que ela continue a crescer. Isto acontece e é aplicável mais na final do ciclo, ou seja, o meu tomateiro vai começar a chegar ao final do seu ciclo nos finais do verão, não é? Portanto, quando chega ali início do outono, é interessante que eu concentre toda a energia do tomateiro, por exemplo, na produção do tomate, na produção, neste caso, nos frutos, no amadurecimento dos frutos, e por isso devo cortar, então, fazer uma poda apical. Falei de vários cuidados de manutenção até agora, eu não falei de um. Mondar, retirar as ervas daninhas, retirar aquelas chatas que muitas das vezes, quando temos espaços maiores, nos dão cabo do juízo. Estou a falar exatamente disto que aqui mostra, neste canteiro, que mostra aqui que temos uma mistura de plantas, que neste caso de várias couves e até deste lado das selgas, com muitas ervas daninhas. Atenção que eu queria vos falar neste ponto, que é a monda, as ervas daninhas, porque nem sempre elas têm que ser propriamente más, ou seja, se eu tiver um espaço onde quero, enfim, não estou a cultivar nenhum cultivo nessa época e quero deixar no fundo vazio, é preferível ter essas ervas daninhas do que ter o meu solo nu, ou seja, o meu solo completamente sem nada. E porquê que é benéfico? Pode ser benéfico porque assim vou evitar a erosão e vou servir até de refúgio para alguns insetos auxiliares. Portanto, pode ser benéfico sim. Quando é que não é benéfico? Quando as minhas ervas daninhas, neste caso, e aqui é um exemplo, entram em conflito, ou seja, estão no meio dos meus cultivos, e o que é que vai acontecer? Elas acabam por endurecer um bocadinho com as raízes o próprio solo, mas não apenas isso, o pior aqui de tudo é que elas vão esgotar os nutrientes das minhas plantas que estão à volta. Neste caso aqui em concreto até nem se nota assim tanto, curiosamente, estas couves aqui até não estão assim tão más. Deste lado já conseguimos notar aqui um bocadinho mais, portanto aqui estas plantas já estão um bocadinho mais, nota-se algum desequilíbrio em termos nutricionais, mas portanto é importante ir mondando, controlando as minhas invasoras, as minhas ervas daninhas, principalmente, obviamente, e isto é mais importante ainda quando é no início dos meus cultivos. Claro que à medida que os meus cultivos crescem, elas não vão fazer ali tanta rivalidade com as restantes plantas, mas as ervas daninhas podem, como eu disse, em alguns casos, ser interessantes deixarem ficar em espaços principalmente maiores. E basicamente falamos aqui dos principais cuidados de manutenção, mostramos aqui realmente na prática como é que nós fazemos esses cuidados, como é que podemos fazer esses cuidados. Se tiverem dúvidas em relação a algumas questões que aqui abordei durante este vídeo, já sabem, podem entrar em contacto comigo através das redes sociais ou através do meu e-mail. Espero que tenham gostado. Até à próxima!